Olá, pessoal. O objetivo da videoaula de hoje seria traçar um pequeno resumo sobre a crise de 1929. No entanto, antes de nós analisarmos as suas principais características, nós temos que fazer uma breve reflexão sobre o contexto político e econômico nos Estados Unidos na década de 1920. Bom, então, os Estados Unidos, eles saem da Primeira Guerra Mundial, o conflito que acontece entre 1914 e 1918, prestigiados e enriquecidos. Isso acontece porque, durante a Primeira Guerra, os Estados Unidos demoram a entrar no conflito, e as batalhas, elas acontecem na Europa e não no seu país. Por uma boa parte desse conflito, os Estados Unidos ficou vendendo armas e alimentos aos países europeus e lucrando muito nesta situação. É, com o fim do conflito, até mesmo os países vencedores vão sair muito destruídos, precisando de um tempo para reestruturar o seu sistema de produção econômica. Isso vai favorecer com que os Estados Unidos continuem aquecendo sua economia e vendendo produtos os mais variados para os países europeus. Os Estados Unidos, então, eles entram na década de 1920 como a maior potência econômica do mundo e vai vigorar lá um período de muita euforia, de muito consumo, de muita geração de emprego e que também vai se ter um aumento nos investimentos na compra de ações na Bolsa de Valores. Para a gente entender melhor como funcionava, aqui vai ter um exemplo sobre a compra de ações. As pessoas, elas compravam ações na Bolsa de Valores por um determinado valor, esperavam algumas semanas e as vendiam com uma grande margem de lucro. Um exemplo, quem aplicou $100 em março de 1928 nas ações da General Electric, que era uma empresa de eletrodoméstico, as vendeu por $300 em setembro de 1929. Esse clima de euforia, esse clima de consumo, de geração de emprego, no qual os Estados Unidos entraram na década de 1920, vai favorecer em muito esse comércio de ações. Muitos empresários que ficavam atraídos por esse lucro fácil aumentavam artificialmente os preços das ações das suas empresas e especulavam em larga escala. Essa imagem ao lado, ela retrata uma especulação na Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos, na década de 1920. Essa década ela também marcou muitas transformações nos costumes e no modo de vida das pessoas. Essa imagem ela representa um cabaré, que era um espaço de entretenimento muito frequentado. Nós vemos aqui um grupo de mulheres fazendo uma apresentação. Aqui também se percebe, na imagem à esquerda, uma mulher com trajes de banho e um homem com uma régua, porque havia um sensor para medir o tamanho dos trajes que as mulheres utilizavam na beira da praia. A imagem ao centro era um grupo de mulheres aprendendo dança. E a terceira imagem, à direita, é uma mulher usando roupas mais folgadas, roupas mais confortáveis, inclusive calça. Essa década ela também marcou um período de muita luta pelos direitos das mulheres. Bom, mas o que foi a quebra da Bolsa de Valores e quais as suas características? A partir do momento em que a década de 20 ela avançava, ficava cada vez mais claro que esse clima de euforia, que esse clima de consumo não duraria para sempre. Ele tinha um prazo para acabar. Isso vai se dar sobretudo porque antes aquela enorme quantidade de vendas que os Estados Unidos faziam, sobretudo para os países europeus, ela estava acabando, pois esses países europeus já estavam se recuperando da guerra, já estavam reestruturando o seu sistema de produção, o seu sistema econômico. Esses preços artificiais que se construíam pelas ações, eles já não se justificavam, tanto que em 24 de outubro de 1929 ficou marcado, conhecido como o crash, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O que aconteceu? Bom, esses preços artificiais eles ficaram tão altos, tão grandes, que chegou um momento que tinha muitas ações com preços muito altos para vender, mas não tinha mais compradores. Ninguém mais queria comprá-las. O que acontece quando você tem muito de uma mercadoria a um preço muito alto, mas ninguém quer comprar? O preço despenca, vai lá para baixo. Então, sem compradores para essas ações, o seu valor despencou, quebrou e com isso se entrou na maior crise da história do capitalismo que se tem registro.
marcando o início, então, da Grande Depressão, que vai entre 1929 e 1933, espalhando uma grande onda de desemprego, de quebra de grandes indústrias, de geração de miséria, enfim. Então, aqui traz uma capa do jornal Brooklyn Daily Eagle, que retrata toda a tensão sentida com a quebra da Bolsa de Valores em 1929. Essa aqui é uma imagem clássica porque ela contrasta a situação das pessoas nesse período. Na década de 1920, esse clima de euforia, de consumo, ele gerou o chamado American Way of Life, ou seja, o estilo americano de se viver, que era um estilo pautado pelo conforto, pelo acesso de consumo de eletrodomésticos, de automóveis. Então, no outdoor, nós vemos uma família feliz, desfrutando de uma viagem no seu tempo de lazer, né, com um automóvel muito confortável, com a frase escrita, "There's no way like the American way", que seria, não há jeito melhor de viver como o jeito americano. Mas nós percebemos que a realidade após a quebra da Bolsa de Valores, ela era outra. A gente vê uma fila de pessoas que estavam desempregadas, sem ter o que comer e esperando os alimentos dados pelo governo, a assistência a essas pessoas após a quebra da Bolsa de Valores. Aqui, uma outra fila de pessoas desempregadas procurando emprego. Então, quais foram as razões para que a Grande Depressão acontecesse, para a quebra da Bolsa de Valores? Com a quebra, milhares de industriais faliram, gerando desemprego em massa, gerando miséria, e se destaca algumas características para que isso tenha acontecido. Elas existem outras. Então, primeiro, a concentração de riqueza nas mãos de poucos. Em 1929, 13% da população dos Estados Unidos possuía 90% da riqueza nacional. Ou seja, os Estados Unidos eram uma grande potência econômica, mas muito desigual. A maior parte da riqueza ficava acumulada, concentrada nas mãos de pouco, enquanto que a maior parte não tinha uma grande renda, não tinha como se precaver para um período de crise. B. Crise agrícola. Produzia-se alimento numa quantidade muito maior do que o poder de compra. Quando você tem muito de um produto, mas não vende, esse preço do produto ele despenca, ele vai lá para baixo. Então, muitos agricultores que pegavam empréstimo com os bancos, eles não conseguiam pagar as suas dívidas devido ao baixo valor dos alimentos produzidos. E C, como já foi citado nos slides anteriores, a concorrência da Europa com os Estados Unidos. A Europa se recuperara da Primeira Guerra, restabelecer o seu sistema de produção, já não precisava mais comprar tantos itens assim dos Estados Unidos e desacelerou esse sistema de crescimento, de euforia que aconteceu nos Estados Unidos. Então, esses fatores vão culminar com a maior crise da história do capitalismo, em 1929, com a quebra da Bolsa, ficando conhecida como uma crise de superprodução. Seria isso para hoje, então espero que vocês tenham entendido.